Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Tá bom? Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Missão, aqui em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 12 da classe de adultos, onde tem como tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Mas o que é o casamento misto? É uma mistura, é o casamento que tem como a sua função misturar culturas, misturar religiões, misturar raças, ou seja, é um casamento que ele não está focado apenas em uma religião, em uma raça. E Esdras e Neemias combatem este casamento. Mas por que eles combateram este casamento? Nós veremos aqui detalhadamente com relação a este estudo desta lição. Veremos que etnicamente os judeus como uma nação, como judeus de sangue, irmãos um dos outros, teve um objetivo para com Deus. E veremos também que com relação à religião, o judaísmo, falando do judaísmo, também tem uma função, um objetivo do nosso Deus. O texto áureo dessa lição está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 4, Neemias, capítulo 13, do versículo 23 até o 26, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Quero chamar a atenção para os irmãos o versículo 3 de Esdras, capítulo 9, a nossa leitura bíblica em classe, que diz: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônico. Aqui, meus queridos irmãos, chamei a atenção aqui já neste versículo, para mostrar que Esdras, neste exato momento, ele está em uma situação desesperadora. Ele está em uma situação a qual as Sagradas Escrituras jamais narraram estas expressões. Narraram outras expressões, como por exemplo, rasguei a minha veste. Os judeus, quando acontecia algo na vida deles, alguma situação de morte familiar, alguma situação de enfermidade, alguma situação terrível na vida deles, eles tinham esta cultura de rasgar as suas vestes, para que o povo percebesse que eles estavam em uma profunda tristeza. Mas esta expressão de arrancar os cabelos da minha cabeça e arrancar os cabelos da minha barba, esta expressão aparece unicamente aqui em Esdras capítulo 3, porque ele estava atônico, ele estava totalmente desesperado. Por quê? Porque ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Esdras era um escriba, um copista da lei, conhecia profundamente a palavra do Senhor, e ele entendia o quão grande era abominável para Deus este casamento, esta mistura de raças, porque teve sérias consequências já para um povo, para um povo que se deixou se envolver com estes casamentos mistos, que foi os samaritanos. Mas isto nós veremos melhor nos tópicos da nossa lição, tá bom? Primeiro
objetivo específico dessa lição é apresentar o combate de Esdras e Neemias com um casamento misto. Segundo, explicar o porquê de um judeu não pode se casar com uma pagã. Terceiro, destacar a sobrevivência do povo judeu. Quarto, aconselhar a respeito do casamento de crentes. E por último, incentivar a esperar em Deus. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Nós entenderemos aqui, já falando aqui de maneira introdutória, o porquê que Deus não queria que os judeus se envolvessem com estes povos, com estas mulheres pagãs. Primeiro objetivo e primeira causa é porque este povo tinha outros deuses. Este povo adorava a outras divindades. E o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele é ciumento. Ele não divide a sua glória para com ninguém. Ele quer que o povo dele adore o Deus que criou os céus e que criou a terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aquele que pode todas as coisas. O Deus vivo, o único que pode fazer todas as coisas. O Deus dos deuses. A nossa função aqui nesta terra, nós fomos criados para adorá-lo, para adorar aquele quem nos criou. E é por isto, meus queridos irmãos, uma das causas em que Neemias fica atônico e desesperado, porque ele conhecia este princípio de adoração dos homens para com um ser divino, que era o único ser divino que existe na terra e nos céus, melhor dizendo, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Ele conhecia muito bem a lei. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 11 e 16, diz: não façais concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Isto estava na lei de Deus, a qual Deus entregou para os israelitas, para que eles não pudessem se misturar, envolver os seus filhos em casamentos mistos. Isto era proibido já na lei do Senhor. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, também dá uma severa advertência para o povo judeu, que diz o seguinte, a partir do versículo 4: pois fariam desviar teus filhos de mim, e a ira do Senhor se acenderia. Ou seja, através desta vinda de deuses para a cultura judaica, faria com que os judeus se desviassem do Deus Criador dos céus e da terra. Faria com que os judeus desviassem a sua adoração para um único que tem o direito de receber a adoração, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus. E com isso, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que a ira de Deus iria se acender. Então Deus fez isto, entregou a lei para os judeus, para que eles pudessem ser protegidos pelo próprio Deus, para que eles não pudessem provar da ira do Senhor. Só que algumas vezes, alguns casos aconteceram na nação judaica, como por exemplo, nós vimos aqui na nossa primeira lição, a lição número 1, que eles se envolveram em alguns pecados diante do Senhor, e o Senhor então permitiu que eles ficassem cativos na Babilônia durante 70 anos. Isto é um dos motivos que Deus quer que o povo dele seja obediente, para que o povo dele não sofra as consequências, não porque Deus é ruim, mas as consequências dos seus atos. Deus apenas permite que as coisas aconteçam pela nossa própria desobediência. E foi isso que aconteceu já de primeiro momento, falando aqui de maneira introdutória para os irmãos aqui, conforme a lei do Antigo Testamento, um dos casos que Deus não queria, o porquê que Deus não queria, foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa.
Esdras conhecia a lei muito bem do Senhor. Esdras sabia o que tinha acontecido com uma parte da nação de Israel. Quando Salomão morre, a nação de Israel é dividida em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, ele não combateu esta mistura de casamentos. E então o povo judeu perdeu a sua identidade. Surgiu então os samaritanos. Os samaritanos foram originalmente, eles começaram a aparecer por causa da mistura dos povos com as nações pagãs. Isto está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29, que diz o seguinte: porém, cada nação fez seus deuses e puseram na casa dos altos que os samaritanos fizeram. Ou seja, os samaritanos, eles adoravam Baal, adoravam o Deus Criador dos céus e da terra, adoravam vários e vários deuses, e eles colocavam isto em destaque. Não tinha apenas o Deus Criador dos céus e da terra, mas eles colocavam em destaque nos altos das casas, para que o povo pudesse ver também que existia outras divindades. Ou seja, isto daria e traria sérias consequências para a nação de Israel, e Esdras sabia muito bem disso. O povo começou a seguir abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto havia deixado os mandamentos violados e aparentando-se com os povos destas abominações. Esdras capítulo 9, versículo 1 até o versículo 14. Então isto fez com que Esdras tivesse esta atitude que eu li para vocês agora, meus queridos irmãos, no versículo 3 de Esdras capítulo 9, da nossa leitura bíblica em classe. Esta expressão deixa claro que ele estava com um sentimento desesperador em ver o que estava acontecendo com essas nações. Em Esdras capítulo 10, versículo 4, vai dizer: levanta-te, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Aqui nós temos aqui neste versículo como sendo um dos momentos em que os sacerdotes, vendo o desespero de Esdras, vendo o momento de tristeza em que ele se encontrava e o porquê que ele estava desta maneira, os sacerdotes imediatamente falam estas coisas para ele, para que ele pudesse se esforçar, para que ele pudesse agir, porque este negócio que estava acontecendo na nação, alguns dos sacerdotes também eles tinham feito, e eles estavam então colocando diante de Deus que este negócio não pertencia somente a Esdras, mas também todo o povo que tinha se desviado dos mandamentos do Senhor. E os sacerdotes, o resultado deste movimento foi a purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Isto foi o resultado deste momento em que Esdras ficou triste e, neste exato momento, anuncia para aqueles que estavam à sua volta o porquê da sua tristeza. Isto demonstra, meus queridos irmãos, que um sacerdote, nos tempos de Israel, era profundamente respeitado pela nação. E eles sabiam então que Deus falava com aquele povo. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Subtópico primeiro: a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado de muitos judeus morando em Judá havia se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando profunda tristeza. Rasgou as suas vestes, rasgou a sua capa e arrancou o cabelo da barba
o cabelo da cabeça, assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos se reuniram a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras se dobrou os joelhos diante do povo e orou a Deus. Esdras capítulo 9, versículo 6 a 15. Ele orou, ele pediu para que Deus pudesse enviar a solução, porque ele estava em uma condição desesperadora. E no momento em que nós estamos nos sentindo assim, nós devemos então também ter esta mesma atitude de orar, de buscar, porque o Deus dos céus, ele nos consola e ele nos dá a saída, ele nos dá um entendimento, o que nós deveremos fazer mediante esta situação. Segundo ponto, subtópico, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Esdras capítulo 10, versículo 3. Ou seja, ele conhecia, esse sacerdote, ele conhecia a lei do Senhor. Porém, na medida em que as coisas, o tempo foi se passando, o povo foi se envolvendo e a lei do Senhor foi deixada de lado. E aconteceu que Esdras, falando ao povo o motivo e reforçando a ordem de Deus, o mandamento de Deus, conforme a lei, este povo então caiu em si, de que o seu pecado estava terrivelmente chegando à presença do Senhor. E isto trouxe então um arrependimento já imediato, porque o arrependimento causa isso. O arrependimento sincero, ele causa mudança de atitude, mudança de direção. E isto aconteceu, o efeito da atitude de Esdras, no segundo subtópico, foi imediato, porque o povo viu que estava pecando contra o Senhor. Terceiro subtópico, o arrependimento do povo. Esdras levantou, ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Esdras capítulo 10, versículo 5. O arrependimento do povo foi imediato. E com isso, Esdras fez com que o povo jurasse que não faria mais tal abominação, tal pecado grandioso diante de Deus, se envolver com pessoas, com mulheres que não queriam saber do Deus Criador dos céus e da terra, e que tinha outras divindades, que tinham outras culturas, que provavelmente deixaria o nosso Senhor triste de tão grandes atos desta situação. Segundo ponto, por que um judeu não devia casar com uma mulher pagã? Deus havia proibido o casamento misto, conforme Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 e 3, nós lemos aqui na lição, na introdução da nossa lição, para que o povo não se desviasse e a ira de Deus não se acendesse. Êxodo capítulo 34, versículo 16 também fala sobre isso. Juízes capítulo 23, versículo 12 e 13, também diz o porquê que Deus havia proibido o casamento misto. Isso aconteceu com Josué. Quando Josué ele invade Canaã, quando ele derruba as muralhas de Canaã e entra na terra prometida para poder conquistar aquela região, um dos motivos é para que eles não tragam esta cultura para as suas terras, para a sua convivência. Isto aconteceu antes, quando os pais, os patriarcas que haviam estado nesta mesma terra, Abraão morou nesta mesma terra, na terra da promessa. Os pais do povo judeu moraram nesta terra. E esta terra então tinha várias outras nações, os cananeus, os jebuseus, os amonitas. E este povo começou a se envolver, os judeus começaram a se envolver com este povo. E este povo então começaram a fazer coisas abomináveis diante do Senhor.
em prol dos seus deuses, em prol das suas divindades. Os cananeus que moravam na terra prometida, só para os irmãos terem uma ideia, eles sacrificavam os seus próprios filhos a Baal. Eles sacrificavam os seus entes queridos para entregar um sacrifício. Eles faziam tudo isto, né, com maldade em seus corações. Eles também praticavam, os povos cananitas que moravam ali em Canaã, eles também praticavam a prostituição, o culto à prostituição. Eles tinham uma deusa exclusivamente que eles adoravam e cultuavam através da prostituição. Ou seja, estava dentro desta nação, a ira de Deus já estava sendo derramada sobre esta nação. Então Deus pediu para que Josué entrasse em Canaã e matasse todo o povo. Não permitisse que ninguém vivesse nesta nação, nem mesmo os animais. Para quê? Para que não acontecesse o que aconteceu anteriormente, para não acontecer o que aconteceu com os seus antepassados. E Josué então entrou, mas a história que nós sabemos foi outra, não foi exterminado todo o povo e a nação correu o mesmo risco de se contaminar novamente. Mas esta causa trouxe novamente uma reflexão do povo de Deus, porque o povo, eles começaram a imaginar e a pensar e a entender o porquê, o motivo que eles não deveriam se envolver, porque Deus não queria. Outro motivo é para preservar a identidade do povo judeu, porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio deste povo. O Santo dos Santos, o grande sumo sacerdote, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que traria toda a salvação da humanidade, viria para esse povo e a semente santa deveria ser preservada. Terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Hoje existem judeus no mundo e em Israel porque eles sempre se preservaram, eles sempre se mantevem a sua identidade étnica, sanguínea, por causa das promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, através da lei de Moisés, por causa que Deus tem uma promessa específica para este povo. Não nos resta tempo aqui, meus queridos irmãos, mas existem promessas para a igreja nas Sagradas Escrituras e existem promessas para o povo judeu, etnicamente falando. Os judeus, eles são muito queridos por Deus e existem promessas específicas para este povo. E esta linhagem judaica tem sido preservada ao longo dos anos, porque Deus tem um objetivo para este povo, para a nação de Israel. A nação de Israel, ela foi, a todo momento, ao longo dos séculos, tentaram exterminar esta nação, tentaram extinguir esta raça, mas Deus tem preservado ao longo dos anos esta raça, este povo, por causa de um objetivo, por causa de uma promessa, que é a restauração de todas as coisas. Isto nós veremos em outra oportunidade, nós estudaremos melhor sobre isto. A preservação do povo judeu é considerada um milagre quando se alinham às tremendas perseguições que sofreram durante o século em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial e do nazismo da Alemanha. Hitler matou, só na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus, incluindo 1,5 milhão somente de crianças. Ou seja, a ira deste ditador, a ira deste homem contra este povo estava totalmente em uma situação elevada. Mas Deus preservou
ao longo do tempo, inclusive neste grande momento. Quarto ponto, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Com certeza o casamento é uma das maiores bênçãos que Deus tem dado ao ser humano, à humanidade. Mas com relação ao casamento dos crentes, Deus, Ele quer que apenas nós observamos uma única coisa. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Para casar com o que quiser, desde que seja no Senhor. Ou seja, hoje a nossa escolha para nós casarmos com outra pessoa, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento, que é a revelação progressiva que nós entendemos, no Antigo Testamento os judeus não se casavam para preservar a sua identidade, porque o Senhor viria, e o povo de Deus no Antigo Testamento é denominado como os israelitas. No Novo Testamento, o povo de Deus é um só em Cristo Jesus, desde que seja no Senhor, desde que este povo, a igreja de Cristo, esteja reunida em um único propósito, que seja no Senhor Jesus. E hoje a recomendação bíblica é que os casamentos, eles devem acontecer de acordo com a fé no Senhor, a fé em Cristo Jesus, a fé naquele que nos salvou e nos redimiu, para que isso não aconteça um jugo desigual. E o que é um jugo desigual? Que nosso textuário nos fala. O jugo desigual uma peça de madeira que é colocada em dois bois. E esses dois bois, eles caminham na mesma direção com esta peça de madeira. Ou seja, o jugo serve para que os bois possam andar de acordo, em conjunto, e possam dividir a carga um dos outros, né? Então, o jugo ele tem esta função de fazer com que os dois estejam em acordo, em comum acordo, para caminhar em direção às mansões celestiais, à salvação que há em Cristo Jesus. Isto está em Amós, capítulo 3, versículo 3. Como poderão andar os dois juntos se não têm um acordo? Em um acordo. Amós ele é bem claro em dizer que quando os dois estão em acordo, andam junto, e se andarem junto no Senhor, esta expressão no Senhor, as coisas com certeza irão acontecer com mais clareza, com mais objetividade do povo de Deus, que é alcançar as mansões celestiais. Por isto, a recomendação bíblica no Novo Testamento, desde que seja no Senhor o casamento. Agora, se a pessoa já estiver casada e depois de casar, o marido se desvia ou a mulher se reconcilia e aceita Jesus Cristo, aí então não deve haver separação. A mulher deve aguardar, confiar no Senhor, ou o homem confiar no Senhor, porque Deus está neste negócio. Quando um soldado de Cristo passa para o lado oposto, ou seja, quando uma pessoa, um homem de Deus, se desvia do caminho do Senhor, em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, então é necessário que o casamento continue. O casamento continue, porque o Senhor, desde o princípio, quando Ele criou Adão e Eva, Ele não quer que o casamento seja dissolvido, porque os dois agora formam uma só carne. Uma só carne. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, fala que o lar cristão, ele deve ter uma influência, um ensinamento, e esse ensinamento tem que ser no Senhor. Forma-se um lar sem definição espiritual, quando não tem uma definição no Senhor, quando não tem uma definição naquele que criou todas as coisas, quando não tem uma definição naquele que pode nos salvar, naquele que pode nos redimir, naquele que pode nos perdoar.
quando os nossos filhos nascem em um lar que não tem uma definição espiritual, a tendência é que esses filhos não consigam também encontrar aquele que pode salvar, aquele que pode nos perdoar. Quinto ponto dessa lição: espera em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus, Salmo 27, versículo 14. Lembre-se de que Deus ouve a sua oração. Confie nele, espere nele, espere no Senhor, que o Senhor enviará, mandará uma pessoa de Deus para você, para que o seu casamento possa ser um casamento abençoado e os dois possam andar em acordo, em concordância, e com certeza o seu casamento será um casamento para a glória do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. E o casamento é um presente de Deus para nós e ele deve ser exercido para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Portanto, fiquem com esta palavra, fiquem com estes comentários. Eu espero ter ajudado grandemente aqui nestes comentários. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.